Nolan não estava feliz agora. Tinham sido apenas horas. Horas. Esse é o tempo que ele está nesta terra. E já alguém sabia que Nolan era Omni-Man, mas ele definitivamente não parecia o tipo amigável. O homem, vestido majoritariamente de preto, um casaco de trincheira que agora caía acima de sua cabeça devido a ser segurado por seu pé, uma barba preta desgrenhada e olhos penetrantes. Nolan não se intimidou. Então, você sabe que eu sou Omni-Man? Perguntou, olhando para aquele homem, que zombou. Não, eu acho que você é aquele Homelander esperto. Ele comentou com um revirar dos olhos. Você estourou na TV muito rápido, companheiro. Definitivamente não ajuda que você não tenha usado uma máscara para caralho. Nolan riu. Na minha casa, eu também não usava máscara quando fazia isso. E ninguém nunca descobriu. Ele disse, ficando severo. Então, qual é a razão pela qual você me perseguiu, se você me viu pousar e sabia quem eu era? O recém-chegado zombou, e olhou para Nolan, sem um pingo de medo em seus olhos, apesar de sua posição. Vocês são todos iguais. Você acha isso porque você é Subfrex, seu melhor do que todos os outros. Ele rosnou, seus olhos se estreitando escuramente. Mas tudo não passa de um bando de monstros foda, nunca se importando com quem é morto ou ferido para conseguir o que quer. Nolan poderia dizer com segurança que não esperava uma resposta como essa. Este homem não mostrou medo, simplesmente gritando para Nolan, rangendo os dentes. Apesar de sua posição, ele realmente não tinha medo. E ele parecia odiar super-heróis. Aguardem. Talvez eu possa trabalhar com isso. Nolan olhou para o homem. Você acha que eu sou uma das piadas da Vogt, não é? Isso aí, teve uma reação que Nolan gostou. Choque puro e absoluto. Que porra você quer dizer com isso? Perguntou o recém-chegado. Todos vocês são pequenos fazedores de dinheiro da Vogt. Nenhum de vocês realmente faz bem porque quer, e qualquer bem que você faz é seguido por uma tonelada de shit. Não ajuda que suas origens. O homem fez citações aéreas em torno da palavra origens. É tudo provavelmente bullshit. Nolan olhou para o homem, levantando uma sobrancelha. Antes ele estava rindo. Em seguida, a risada cresceu para o riso. Em seguida, a risada ficou mais alta quando Nolan começou a rir ruidosamente, legitimamente divertido com as palavras do homem. Os recém-chegados realmente arregalaram os olhos, e puderam senti-lo tenso, um tanto incomodado com a reação. A porra está errada com você, companheiro. Nolan desceu de sua risada, rindo, antes que o recém-chegado grunhisse enquanto Nolan trocava seu controle em uma fração de segundo, e agora estava segurando o homem por sua camisa, do lado direito para cima. Deixe-me deixar algo claro para você. Ele se inclinou para mais perto, olhando morto nos olhos do recém-chegado. Não sou um dos pratos de Petri da Vogt. Não sou uma brincadeira, que vê a popularidade e a fama como uma ferramenta para o dinheiro. O homem ouviu atentamente, seus olhos se estreitaram. Quando coloco meu terno, é porque ouço ou vejo alguém em apuros. Quantos desses super-animais salvam tantas pessoas quantas vezes eu faço, tão rápido e eficientemente quanto eu? Deixe-me compartilhar um pequeno segredo com você. Ele se aproximou, apertando a camisa do homem. Não sou desse universo. Eu venho de onde super-heróis e super-vilões recebem seus poderes de verdade, não como bebês de proveta. Meu poder não vem de alguma droga. Então de onde vem o chimarrão? Está alimentando alguma besteira sobre você ser um alienígena? Sim. O homem arregalou os olhos diante da resposta contundente. Não estou apenas lembrando de um roteiro. Nasci no planeta Viltrum. Eu posso me mover rápido o suficiente para inflamar a atmosfera, e o que o seu Homelander pode fazer? Apenas uma fração do meu poder. Ele levantou o homem, gritando. O homem olhou para trás, inquieto, mas ainda sem se intimidar. Você acredita mesmo em todo aquele companheiro? Então prove. Nolan estreitou os olhos, mas o homem não terminou. Todas as supostas origens da Vogt são sempre fabricadas melhor do que os peitinhos de uma modelo, e a menos que você me dê mais do que isso, não tenho motivos para acreditar que você é apenas mais um mentiroso auto-absorvido.
Os dois homens olharam um para o outro, nenhum recuando no início, apesar da clara diferença de poder. Então Nolan suspirou. Muito bem. Mantendo um controle sobre o homem, Nolan voou de volta para baixo, rápido o suficiente para se certificar de que nenhum deles foi visto, voando na direção de um armazém abandonado, pousando dentro. Largou a camisa do recém-chegado e o deixou de pé. O homem simplesmente grunhiu, tirando o pó da camisa onde havia sido agarrado. Nolan estreitou os olhos. Quero saber o seu nome antes de te dar a minha história. Eu não confio mais em você do que em mim, mas podemos muito bem nos conhecer. O homem estreitou os olhos, antes de sorrir. Né? Nome é Billy Butcher, companheiro. Nolan assentiu. Nolan Grayson. Nolan desapareceu em um piscar de olhos e reapareceu com duas cadeiras. Que também assuma assento. Essa história é bem longa. Então vamos torcer para que seja tudo verdade. Assim começou Nolan. E por mais que ele não quisesse, ele contou tudo Billy. Tudo isso. Da sociedade de Viltrum ao abate. Sua idade, sua missão, sua vida na Terra, sua carreira como Omni-Man, sua carreira como autor de sucesso Nolan Grayson. Falou-lhe dos Guardiões do Globo. Como eram boas pessoas. Seus melhores amigos. Como ele massacrou todos eles. Ele contou-lhe sobre Debbie, e como ela o aceitou imediatamente, eventualmente se tornando sua esposa. E como ele a chamou de animal de estimação. E falou-lhe de Marcos. Sobre o quão bom de um garoto Mark era, o quão útil e gentil ele poderia ser, e como ele havia sido espancado em uma polpa sangrenta, pelo próprio Nolan. E Billy ouvia cada palavra. Ele ficava mais encantado com a história a cada segundo, sua descrença crescia à medida que lentamente percebia que isso era muito meticuloso e bem trabalhado para que fosse apenas uma história. Nolan terminou sua história com a conversa com Clockwork. Clockwork me explicou que os heróis deste mundo são apenas humanos super aprimorados, injetados com uma substância química conhecida como composto V quando crianças. Os olhos de Butcher arregalaram. Então você está me dizendo que Homelander, Atrain e todos os outros astúcios da Vulgate do 7 são realmente apenas experimentos de ciência humana? Nolan assentiu. Butcher parecia chocado, e então ele sorriu, o maior sorriso que Nolan tinha visto nele de longe. Você está aqui para derrubar a Vulgate, não é? Então você acredita em mim? Butcher riu. Companheiro, a Vulgate é boa, mas eles não são tão bons. Eles não seriam capazes de criar uma história tão meticulosa quanto a sua. Nolan observou enquanto o homem se levantava de sua cadeira, aparentemente tonto com a informação. Teremos que provar, mas essa informação pode ser o início da queda da Vulgate. Nós? Nolan perguntou, sorrindo levemente, uma sobrancelha levantada. Butcher olhou para Nolan. Não vou mentir para você. Você é um alienígena com mais de 1000 anos e de outro universo, e pelo que parece, você foi o conquistador. Sentou-se de volta na cadeira, olhando para Nolan. Eu não confio em você até onde eu posso te jogar, companheiro, mas você quer derrubar a Vulgate, assim como eu. E considerando sua história sangrenta, o fato de eu ainda estar respirando com todas as minhas entranhas por dentro é um passo na direção certa. Billy olhou para Nolan. Acho que podemos ajudar uns aos outros. Ofereceu a mão a Nolan, que olhou para ela, perplexo. Nolan olhou para Billy e estreitou os olhos. Uma condição. Billy revirou os olhos. Sim, não conte a ninguém seu Omni-Man, companheiro, eu sei. Não. Nolan balançou a cabeça. Quero saber a sua história. Nisso, Butcher arregalou os olhos. E o que faz você pensar que eu quero que você saiba? Nolan olhou para Billy, inabalável em seu olhar. Não. Mas você conhece a minha história. Quero saber o seu se trabalharmos juntos. Nolan se levantou, ficando alguns centímetros mais alto que Billy. Eu também não confio em vocês, mas nossas histórias são um sinal de que estamos em terreno neutro, independentemente de nossa desconfiança uns nos outros. Billy olhou para Nolan, seus olhos se estreitaram. Basicamente, um sinal de que podemos confiar uns nos outros para derrubar a Vulgate. Mas nada mais. Nolan assentiu. Exatamente.
Billy olhou para Nolan por um momento. Então suspirou. Tudo bem, companheiro, eu vou te entregar. E outra história foi contada. Desta vez, Nolan foi o ouvinte. E depois de ouvir a história, Nolan pôde entender muito bem a vingança de Billy contra Vogt. Talvez até se justificasse. A esposa de Butcher, Becca, havia sido estuprada por Homelander e havia desaparecido pouco tempo depois. Em vez de ser notificada do que aconteceu, a Vogt manteve Billy no escuro, fazendo-o esperar por uma mulher que pode não estar retornando. Quando descobriu, ele fez sua missão de derrubar a Vogt e matar Homelander. Você consegue imaginar como é isso? Saber que seu ente querido mais precioso foi estuprado? E ser literalmente impotente para fazer qualquer coisa? Butcher perguntou, olhando para Nolan, que balançou a cabeça com um suspiro. Não, não posso. Essa é outra razão pela qual eu te persegui, realmente. Ué. Açougueiro sorriu. Queria ver o quão parecido você é com Homelander, fora de seus poderes. Nolan recusou. Você achou que eu era que porra? Nolan, na verdade, não conseguiu processar essa ideia. Ele. Um estuprador. Até Viltrum franzer a testa ao estupro. Severamente. Billy riu de sua expressão. Como eu disse, esse é apenas um dos motivos. Nolan olhou Butcher, irritado. E o outro? Billy ficou quieto por um momento, antes de suspirar. Todas as suas defesas foram rápidas, eficientes e você saiu antes que alguém pudesse tentar entrevistá-lo. Não é exatamente um súplice normal. Então, uma pequena parte de mim, no fundo, esperava que você pudesse ser a arma fumegante que precisávamos contra a Vogt. Você ainda acha isso? Nolan perguntou com uma sobrancelha levantada, fazendo Billy rir. Pensa. Agora eu sei, porra, companheiro. Além disso, se eu não tivesse essa sensação, eu nem teria ido até você, muito menos lhe dado a chance de explicar. Eu teria apenas assumido que você era mais uma merda, e ou chantageava você, ou tentava matá-lo. Nolan riu. Não que o último fizesse bem. Billy riu. Provavelmente não. Eu provavelmente teria mais sorte vencendo Homelander com um atirador de ervilhas. Billy inclinou-se para a frente em seu assento. Então, agora que você conhece a minha história, isso é um sim no trabalho em conjunto? Perguntou, oferecendo novamente a mão. Nolan olhou para sua mão, acenando com a cabeça. Acordo. Ele disse enquanto apertava a mão de Billy. Billy sorriu. Bem, Nolan, bem-vindo aos meninos. Homelander estava fervendo. Aquele gato branco e vermelho acha que pode roubar meus holofotes. Ele pensou, olhando para a imagem no monitor do Globo 7 do novo super-herói, Omni-Man. Depois que interrompeu o resgate do caminhão blindado, Homelander ficou furioso. Essa era para ser a salvação dele e de Maeve. Sua hora de brilhar nos holofotes. Essa foi a atenção dele sendo roubada. Como ousa aquele gato de cópia pegar o que era seu por direito? Omni-Man, não sei quem você é, mas vou fazer você entender com quem você está se fodendo. Homelander. Homelander virou-se para a entrada da sala de conferência 7, onde Madeleine Stuvell se aproximava no momento, com o rosto em uma séria careta. Sim, Madeleine? Perguntou, virando-se para ela com um olhar frustrado no rosto. O que você pode me dizer sobre esse Omni-Man, a partir do que você encontrou? Homelander fez cara feia, mas atendeu a pergunta. Fora o fato de ele ser um gato de minha cópia. Ele foi rápido em sair e se recusou a tirar fotos ou dar entrevistas com a mídia. Por quê? Madeleine suspirou, erguendo a mão à cabeça. Porque ele é um sup não marcado. Ela revelou, para sua surpresa. O quê? Eu mandei Annika fazer uma varredura depois que Ashley não conseguiu encontrar nada, mas nenhum herói foi detectado em nenhum lugar perto dos locais em que esse Omni-Man apareceu. Madeleine explicou, fazendo com que o rosto de Homelander ficasse chocado. Quer dizer que ele é. Não com a Vogt? Madeleine balançou a cabeça, sentindo uma dor de cabeça chegando. Homelander virou-se e reafirmou para a foto, um leve desconforto brotando dentro dele.
O composto V que eu tenho enviado, para criar supervilões, é esse Omni-Man, um dos resultados. Sentiu o ciúme começar a brotar dentro dele. Como ousa a estreia deste pretendente correr tão bem? Especialmente sem passar tempo em um tubo de ensaio. Porque minha estreia não poderia ter corrido tão bem. Ainda se lembrava daquele fatídico dia na fábrica, quando matou tanta gente, e quando Black Noir se tornou seu primeiro amigo. Ele não salvou uma única vida. E esse cara, desmarcado, feito de sua genialidade, sai por aí salvando pessoas sem nenhum problema. Homelander faria melhor. Ele definitivamente faria melhor. Ele salvará mais desses patéticos otários do que Omni-Man jamais conseguiria. Então ele mataria Omni-Man. Infelizmente, por causa de seu ritmo em que ele está salvando as pessoas, e da atenção que está recebendo, Edgar ordenou que, se o pegarmos, lhe ofereçamos uma vaga no set. O controle remoto em sua mão foi esmagado enquanto ele se contorcia de raiva, perdendo a paciência. O quê? Madeline suspirou. Eu não fiz a escolha, Stan Edgar fez. Ela esfregou a cabeça em frustração. Como seu, ele se sobrepõe a qualquer autoridade que eu tenha. Homelander rosnou. Esperava-se que ele tratasse esse galho como um amigo. Muito bem. Homelander rosnou, olhando para a tela enquanto Madeline se afastava. Ele brincava bem com o gato de cópia. Vou fazer da sua vida um inferno, Omni-Man.